Gente, eu tava pensando aqui, cachorro muda quando a gente tá grávida? Porque as meninas mudaram, sabe? Elas estão tendo comportamentos muito diferentes. A Bebel e a Pedrita, elas estão tendo comportamentos muito diferentes antes de eu estar grávida, por exemplo. Pensando, cachorro muda quando a gente engravida? Porque a Bela, ela sempre foi. Olha ela me olhando. Então, a Bebel, é uma shih tzu. E ela sempre teve comportamentos de um shih tzu, normal, assim. Claro, existem exceções, existem mudanças, porque às vezes acontece dele não ser puro, ou de ter algum tipo de mistura. Mas a maioria dos shih tzus, eles são cachorros que eles não gostam muito, assim, de ficar em colo. Não gosta que fica pegando, não gosta de carinho assim em excesso. Eles querem ganhar carinho quando eles querem. Não é quando a gente quer dar. Eles são cachorros assim que não é muito feito para criança, para idoso, porque eles são cachorros que são mais no canto deles. Sabe, eles não ligam para nada, não quer saber de nada, eles só cuidam ali do território deles. Claro que existem alguns diferentes, mas a Bela sempre foi assim. A Bela sempre foi no cantinho dela. É, na hora que ela quer carinho, ela vem para pegar carinho. Mas se ela não quer, também não pode ficar pegando. Ela não morde. Mas ela não gosta. A gente sabe que ela não gosta. Então ela sempre foi no cantinho dela e eu sempre respeitei isso. Sabe? De só dar carinho na hora que ela quisesse, carinho, pegar no colo na hora que ela quisesse, colo. Assim, nunca mordeu. Não é uma cachorra violenta, mas nós sabemos que ela é uma cachorra que gosta de ficar no canto dela. Mas, e aí a Pedrita? A Pedrita, ela já é o oposto. A Pedrita, ela é aquela cachorra que acha que manda em mim. E aí, por exemplo, se eu sento em determinado lugar, ela vem aqui em cima de mim e deita. Se alguém coloca a mão em mim, ela não morde porque ela é um pincher. Mas ela dá sinais de não estar confortável com isso. Ela é um pincher mais bonzinho, sabe? Não é aqueles que ficam mordendo, não. Então, ela é uma cachorra obsessiva. Que o que é dela e ela fica o tempo inteiro tremendo para mostrar que ela não está confortável com as coisas. E ela fica tremendo o tempo inteiro. Se eu levanto do sofá, ela vai até onde eu tô indo e começa, por exemplo, se eu vou no banheiro, levanto do sofá e vou no banheiro, ela fica tremendo na porta do banheiro para a gente voltar pro sofá logo. É muito engraçado. E aí, e aí ela é mais, sim, controladora. Só que desde quando eu entrei assim no finalzinho, agora no terceiro trimestre de gestação, elas mudaram muito. Assim, a Bela, que nunca gostou de colo, não sai do meu pé, não sai do meu colo. Se eu deitar no sofá, ela deita no meu pé. Eu levantar, ela vai atrás de mim. Ela quer o tempo inteiro colo. Ela não subia em sofá, não subia em cama, ela nunca gostou disso. Agora ela dorme perto de mim, no meu pé, na cama, quando no pé, é no travesseiro, mas no travesseiro não é nem tanto. Mas ela dorme no meu pé e fica o tempo inteiro atrás de mim, o tempo inteiro pedindo carinho. Você vê que ela tá deitada aqui comigo. Ela fica o tempo inteiro pedindo carinho, o tempo inteiro batendo as patinhas assim pra me colocar a mão nela. Ela tá um grude. Ela não sai de cima. Não sai. Eu tô aqui morrendo de calor e ela também tá morrendo de calor, mas ela não sai. Vai, menina, vai pro chão. E aí ela fica o tempo inteiro em cima e ela quer ficar comigo o tempo inteiro. E aí, onde, por exemplo, se eu desço, elas descem, se eu subo, elas sobem. E aí, se eu vou no banheiro, uma entra no banheiro comigo e a outra fica deitada na porta. E aí é assim o tempo inteiro, elas são controladoras. E elas estão muito mais. E aí a Pedrita sempre foi aquela. Ela tá cheirando a Bela pra ver o que eu tava fazendo com a Bela. Toda vez que eu pego a Bela, a Pedrita vai lá e começa a cheirar pra ver o que tava acontecendo. E aí a Pedrita é exatamente. Sempre foi controladora. Só que agora, além de. E a Pedrita sempre foi, tipo assim,
Quem manda, por exemplo, a Bela é mais submissa à Pedrita. Então, a, Be a Bela nunca aconteceu dela morder a Pedrita, e ela sempre obedeceu a Pedrita, mesmo sem a Pedrita morder ela. E aí, agora, do nada, elas estão brigando, e elas brigam muito, assim, de machucar mesmo. Então, a gente tem que ficar separando a briga. Um dia, inclusive, elas estavam no meio de uma briga, e eu fui separar e eu levei uma mordida da Bela. E é claro que não foi até a intenção, tadinha, mas deu para ver que ela ainda ficou tremendo me olhando, mas deu para ver que não foi intencional, que realmente era porque ela ia morder a Pedrita. E aí eu coloquei a mão na frente. E aí elas estão brigando o tempo inteiro. E aí a Pedrita fica em cima de mim e quando a Bela vem próximo, assim, no meu rosto, no meu corpo, assim, a Pedrita começa a querer morder a Bela. E aí elas ficam brigando o tempo inteiro. E aí eu vou deito na cama, aí a qual das duas subir primeiro, a outra não pode subir. E elas estão malucas. E assim, nunca foi assim. A Pedrita sempre foi mais grudada, mas assim, ela nunca foi violenta. E agora as duas estão violentas, mas assim, violentas uma com a outra, sabe? E não deixam a outra, uma ficar perto de mim. A Bela, ela tá aceitando carinho até, assim, das outras pessoas da família que ela nunca aceitou, porque antes o carinho que a Bela aceitava era no meu e no máximo do meu marido e do meu filho. Mas assim, fora de casa, ela nunca foi, em pessoas que não são da casa, ela nunca foi te pedir carinho. E agora, Mariana, a Bela, carinho o tempo inteiro, de todo mundo. E aí elas brigam e eu fico, gente, o que tá acontecendo com essas cachorras? Aí eu fico, será que elas vão continuar assim? E o que será que mudou? Será que elas percebem que tem um bebê e elas querem proteger? Será? E aí eu fico pensando, gente, como que vai ser quando esse bebê nascer? Se elas estão assim, com ele na minha barriga, imagina depois. A gente não vai receber visita, elas vão pôr todo mundo pra correr. É muito engraçado o cachorro, né? Nós, os cachorros, as pessoas pensam que não, mas os cachorros, eles precisam ser, é, por exemplo, ser adotados ou comprados, seja lá qual for, pela família certa. Por exemplo, Shih Tzu, família que tem criança ou que tem idoso, não pode ter um Shih Tzu, porque eles normalmente não gostam muito assim de ser pegos ou ser. Ou não gostam muito assim das pessoas ficar pegando neles. E aí, até aconteceu uma vez com minha avó, ela tinha Alzheimer. E aí, ela ganhou um Shih Tzu. E aí, o Alzheimer foi piorando, piorando, piorando. E aí acontecia da minha avó ficar o tempo inteiro pegando a cachorra. E a cachorra, ela foi adotada pela minha avó, assim, filhotinha. E aí ela foi crescendo junto com a minha avó, e a minha avó foi ficando cada vez com mais Alzheimer e a cachorra crescendo cada vez mais. E aí a minha avó foi cuidando dela, e aí cada vez mais a minha avó foi pegando a cachorra no colo. E ela não deixava a cachorra ficar no chão. E ela não, a minha avó esquecia que já tinha pego. E aí ela pegava de novo. E a cachorra queria, às vezes, ir no banheiro, e minha avó não soltava. E a cachorra sofreu também. A minha avó sofreu, mas a cachorra sofreu também. A cachorra sofreu também, não é minha, não. Aí ela. O que eu tava falando? Ah, tá. E aí o que aconteceu? A minha avó chegou um ponto que o Alzheimer, assim, antes dela ir ter que morar com alguém, que o Alzheimer dela estava tão avançado que ela ia comer e ela não comia mais. Toda a comida ela dava para a cachorra dela, para Shih Tzu. E aí chegou um ponto que ela dividiu um prato de comida. E a minha avó mesmo não comia nada, porque na cabeça da minha avó ela já tinha comida e tinha que alimentar a cachorra. E aí, com tudo isso, assim, sendo cada vez mais apegada à cachorra e cada vez assim esquecendo mais e controladora, chegou uma hora que a cachorra, ela um dia mordeu a minha avó. Só que minha avó era uma idosa, sim, pelinha bem fina. E ela realmente machucou muito a minha avó, assim, no braço. Ainda bem que foi no braço. E ela realmente machucou muito a minha avó. E aí que a gente, que alguém tomou a iniciativa de tirar a cachorra de lá.
né? Mas realmente é uma coisa séria. Shih Tzu, eles são cachorros que não gostam, assim, pode ter exceções, como eu disse, às vezes tem criação, às vezes é o cachorro adestrado, às vezes ele é ensinado também desde pequenininho, educado, né, para conviver com aquela criança. Só que assim, se não for algo que seja ensinado e educado, e como no caso dela, ela não educava realmente, então a cachorra se tornou violenta, principalmente no caso da minha avó, né? E aí, às vezes, acontece também na pessoa adotar um cachorro, por exemplo, qual é o Shih Tzu, que não gosta muito de ficar sendo pego, aí você adota com uma criança assim de, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos, que é aquela fase que parece que o cachorro é brinquedo, que ela quer ficar pegando. E aí ensina o cachorro que ele tem que deixar ser pego. E aí o que acontece? Uma hora a criança sem querer vai machucar o cachorro e o cachorro vai reagir. Claro que ele vai reagir. É até a gente, se você leva um tapa na cara, é comum que o seu reflexo é devolver um tapa. É reflexo, muitas vezes. Então, a pessoa tem que pensar muito antes de entrar o cachorro. E agora, a Bela, agora que eu tô grávida, a Bela já tem 10 anos. Ela é uma idosa. Não tem como eu chegar e falar assim, vou, vou educar ela para gostar de um bebê. Não, porque ela é um cachorro que já levou a educação, que agora ela é uma senhorinha, né? É claro que eu não vou deixar. Então, é isso que eu quero dizer. Eu não posso deixar a Bela do lado do bebê, principalmente, não quando tá bebê, eu acho que nem tanto, mas depois quando ele estiver com 1, 2 anos, eu não posso deixar perto. Eu realmente não tenho essa confiança, porque ela não foi treinada para isso, e ela já é idosa. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado quando vai ter algum animal, principalmente criança, saber se esse animal vai aguentar. E também ensinar, não só para o animal que não pode morder, mas ensinar para a criança que cachorro não é brinquedo, porque aí eu fico vendo muito um episódio dos cachorros. Porque aí a pessoa vai lá, a criança tá puxando o rabo e tá puxando o pelo. E aí, quando puxa assim e não machuca, o cachorro não vai ter mais reação. Mas às vezes dói, e aí se dói, o cachorro vai ter que reagir, coitado. É a mesma coisa de você estar com uma criança e a criança vai te dar um beliscão, vai doer, você vai ter alguma atitude, alguma coisa você vai ter que fazer. Então, é entender que uma coisa, que cachorro não é brinquedo de criança e entender que também quando você vai ter os dois juntos, por exemplo, se eu hoje fosse ter um cachorro, pegasse um cachorro de filhote e eu sabendo que vou ter um bebê, eu ia ter que ensinar esse cachorro que ele precisa conviver com esse bebê. Óbvio, eu teria que olhar também pro bebê no quê? Porque aí às vezes a pessoa pensa assim, eu ensinei, eu adestrei meu cachorro e ele tem que aguentar a criança. Mas a criança machuca o cachorro vai ter que aguentar? Ai, eu fico pensando assim, nossa, mas como que pode, né? Elas mudar tanto o comportamento delas assim, sem o bebê nem ter nascido. E aí eu fico pensando, às vezes, eu imagino que elas estejam tendo esse tipo de mudança como uma proteção. Elas estão tentando me proteger. E aí eu fico pensando, e aí, quando o bebê nascer, será que elas vão querer proteger ele? Ou, ou será que elas vão ter alguns ciúmes de mim com ele? Não sei. Realmente não sei. Porque até então, toda a atenção sempre foi delas. Assim, elas não são cachorro que morde, não são cachorro violenta, mas eu sempre dei, respeitei o espaço delas e elas sempre respeitaram o meu. Só que aí agora eu tô pensando assim nessa mudança, porque tá mudando a cabecinha delas também, né? Então é isso. Só vim falar sobre isso. Sobre essas mudanças que acontecem, né? Eu acho que quando uma mulher engravida, meio que todo mundo ao redor começa a se adaptar àquilo, né? Mesmo assim, claro, existem exceções, mas inconscientemente as pessoas vão mudando é, o temperamento, o cuidado, né? Todo mundo muda muito. Como que pode ser uma coisa assim? É tão natural, é uma mudança tão natural, não é nada assim forçado. Existem alguns casos que são forçados, existem alguns casos assim, de pai que não quer participar nem nada, mas é raro, né? Então é isso.